Nesse mundo, o nível do mar foi aumentando e os continentes foram engolidos um por um. E a próspera civilização humana foi submergida. E, consequentemente, a humanidade entrou em declínio. Entretanto, a vida marinha floresceu nesse novo mundo. E em seguida vimos o Prota e o seu pai fazendo uma caçada no fundo do mar. E assim eles encontraram essa loja submersa. E o Prota acabou ficando bastante surpreso, pois naquele local tinha bastante comida enlatada. E seu pai falou pra ele pegar qualquer coisa que eles conseguissem usar. E ao encontrar essa lata, o Prota se perguntou o que estava escrito. E seu pai disse que era leite em pó. E também perguntou se ele não estava praticando a sua leitura. Então o Prota retrucou dizendo: então, mas aí eu vou usar onde, né, pai? Não tem mais pra que ficar estudando, né? Já deu, já, Mas né? então seu pai falou que mesmo não tendo utilidade agora, uma hora iria ter. E por causa disso, ele precisava continuar estudando. E em seguida, o Prota viu seu pai pegando esses garfos. E falou pra ele que não era necessário. Mas afinal de contas, eles já tinham muito. E por fim, eles finalmente terminaram a expedição de carrinho cheio. E após seu pai puxar essa corda, fez com que esses balões inflassem. E consequentemente, jogassem eles pra cima. E após finalmente chegarem na superfície, vimos essa pequena garota, que era no caso a irmã do Prota. E seu pai perguntou se ela conseguia ver algo de interessante. E com uma cara de triste, ela falou que não. E depois disso, o Prota citou que eles não viam pássaros há meses. E perguntou para o seu pai se ele realmente achava que tinha mais alguém vivo além dele. E a irmã do Prota perguntou se todos estavam no céu igual a sua mamãe. E por mais que o pai do Prota tivesse ficado muito triste, ele falou que tinha certeza de que tinha mais pessoas pelo mundo. E também falou que eles só precisavam encontrar eles, pois afinal de contas o oceano era gigantesco. E por fim ele falou que até isso acontecer, ele iria proteger os dois com a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, os dois também precisavam se ajudar, pois afinal de contas, eles estavam literalmente no mesmo barco. E cada um deles tinha os seus deveres a bordo, pois o pai do Prota era responsável pela caça e pela manutenção, e já o Bota cuidava da comida e da água, e a sua irmãzinha era responsável por cuidar da roupa e da limpeza. E também vimos que a exploração de ruínas era sempre o trabalho do pai do Prota. Mas no começo do ano passado, ele começou a permitir que o Prota fizesse um pouco de caça com ele, pois era assim que eles conseguiam boa parte das coisas que usavam no navio. E inspecionar as coisas estranhas que traziam debaixo d'água era uma das atividades favoritas do Prota e da sua irmã. E durante a noite tinha uma regra que todos tinham que seguir. E esse era o momento que o pai do Prota era sempre mais cauteloso. E assim vimos ele se escondendo nessa parte embaixo do navio. Mas aparentemente o Prota havia esquecido de guardar os peixes. E assim seu pai falou que não era hora de se preocupar com isso. E assim empurrou o Prota pra dentro. E após baixar a tampa, a escuridão tomou conta do mar. E vimos todos encolhidos pra fazer o mínimo de barulho possível, pois do lado de fora havia monstros noturnos. Vários deles começaram a aparecer e consequentemente cercaram o navio. E após um deles bater no navio, acabou causando um estrondo gigantesco, o que fez com que o Prota ficasse com bastante medo. Mas então seu pai falou pra ele que iria ficar tudo bem, pois eles só iriam bater no barco algumas vezes por curiosidade. E depois disso iriam embora. E depois disso o Prota comentou que o seu pai não soltou eles até os monstros irem embora. Mas antes que fosse dormir, Prota perguntou para o seu pai se tinha muitos monstros onde ele morava. E ele falou que sim, pois aqueles monstros viviam em qualquer lugar que tinha água. Mas falou que eles também tinham arpoadores, e aparentemente eram guerreiros que lutavam contra monstros marinhos. E assim ele mostrou sua tatuagem, provando assim que também era um deles. E após o dia amanhecer, o Prota acabou ficando muito bravo, pois além dos peixes terem sido comidos, boa parte do barco havia sido destruída. Mas então o pai dele falou que estava tudo bem, pois afinal de contas todos eles estavam seguros. E depois disso vimos o Prota apontando pra essas garras. E falou que era como se aqueles monstros estivessem falando pra eles saírem do território deles. E assim o pai do Prota falou que aquilo só significava que ele tinha que fazer mais reparos durante a semana, e que talvez acabasse com as peças que eles tinham. E após o Prota se oferecer pra ir até as ruínas buscar mais, o pai dele falou: como que é, cara? Você tá louco? Você não viu o tanto de monstro que tem lá embaixo, cara? Também falou que ele não podia ir mais até lá, mesmo que estivesse de dia. E assim o Prota falou que só queria ajudar, pois afinal de contas eles estavam lá ontem. E ele também conseguia ir sozinho. E com isso seu pai falou que sim, estava, mas ele já tinha certeza que aquele lugar era seguro. E assim falou que o Prota e a sua irmã estavam proibidos de irem até as ruínas, até que completassem 17 anos. O que acabou deixando o Prota muito bravo, se perguntando por que o pai dele sempre decidia onde eles podiam ir e não podiam, pois ele já se considerava velho o suficiente para ir onde quisesse e quando quisesse. Mas então seu pai falou que essas regras eram para a segurança da família, e disse que só estava proibindo eles de irem até as ruínas, e queria levá-lo onde eles quisessem. Mas aparentemente o Prota não havia gostado, pois aquilo não mudava o fato de que eles estavam presos naquele barco. Mas antes que continuassem discutindo, a irmã do Prota avistou alguma coisa, pois após meses eles finalmente encontraram aves, e aquilo significava que poderia ter terra próxima. E após isso o pai do Prota pediu para que ele levantasse as velas, e após algumas horas navegando, eles chegaram até essa ilha em formato de prédio. E o Prota, bastante contente, avisou pro seu pai que ele tinha visto pessoas, e assim ele e sua irmã começaram a gritar para eles. Mas então o pai do Prota rapidamente tampou a boca dele e pediu para que eles não saíssem do barco, e também falou que caso acontecesse qualquer coisa com ele queria que o Prota pegasse o barco e fugisse, e deixou ele bastante preocupado. E perguntou para o seu pai se ele iria lutar com eles, mas então ele falou que isso dependia se eles eram boas ou más pessoas. E assim ele saiu nadando em direção à ilha, e após finalmente chegar até lá, o pai do Prota começou a procurar por pessoas, e ao subir as escadas ele encontrou esse quarto, e após ver o que tinha lá dentro ele ficou bastante surpreso, pois lá tinha 3 esqueletos de pessoas que tinham morrido ali. E enquanto isso no barco, o Prota e a sua irmã estavam bastante ansiosos, e ela até chegou a comentar que esperava que as pessoas fossem legais. Mas então do nada o Prota avistou algo no meio do mar, e aparentemente era uma pessoa que estava se afogando.
chorando. E enquanto isso, o pai do Prota ainda estava naquele quarto. E enquanto revirava as coisas, ele acabou encontrando esses dois explosivos. E começou a se perguntar por que eles estavam ali. E ao olhar para a parede em direção àquele buraco, o pai do Prota percebeu que as barras de ferro estavam dobradas para dentro. E assim ele concluiu que provavelmente o ataque tinha vindo de fora. E ao olhar para a parede, ele deu de cara com essas marcas de garras gigantescas. E no mesmo instante, o pai do Prota percebeu que aquelas marcas eram bastante parecidas com as que os monstros tinham feito no bar. E após isso, a irmã do Prota chamou seu pai. E ao chegar lá, ele deu de cara com o Prota, se preparando para tentar salvar aquela pessoa que estava se afogando. Mas ao olhar de perto, o pai do Prota falou que aquilo não era uma pessoa. E no mesmo instante que ele falou aquilo, o monstro sumiu da superfície. E em seguida eles perceberam que tinha algo embaixo dele. E era simplesmente um monstro extremamente gigantesco. E logo em seguida ele mordeu o barco da família do Prota, deixando assim ele bastante destruído. E enquanto olhavam para aquilo, todos começaram a gritar monstro marinho. Mas infelizmente não tinha muito que eles pudessem fazer, pois aquele monstro acabou destruindo o barco quase por completo. E por causa disso, eles acabaram sendo arremessados no oceano. E como não tinham muita escolha, o Prota e a sua família nadaram até aquela ilha prédio. E no primeiro instante, o Prota acabou ficando bastante nervoso, pois a sua querida irmã não estava acordando. Mas então o pai dele falou que estava tudo bem, mas aparentemente ela havia desmaiado com o choque. E por mais que parecesse que estava tudo tranquilo, o Prota percebeu que não estava nada bem, pois o seu pai acabou sendo perfurado por um daqueles ferros. E após ser perfurado, o pai do Prota falou que estava tudo bem, mas claramente ele estava mentindo. E ele também falou para o Prota que eles não tinham tempo, e que se ficassem ali, todos iriam morrer. E pediu para que ele pegasse a sua irmã e fosse embora, pois ele iria estar logo atrás dele. E enquanto corriam, vimos que o ferro que perfurou o corpo do pai do Prota era bem maior do que pensava. E o monstro que tinha atacado eles apareceu novamente e ficou cara a cara com o pai do Prota. E assim ele falou que tinha algo de errado, mas aquele monstro não devia sair da água enquanto o sol estava no céu. Com um olhar tenebroso, ele ficou encarando o pai do Prota. E quando achávamos que o combate iria começar, aquele monstro simplesmente ignorou o pai do Prota e correu atrás do Bota e da sua irmã. E por mais que o Prota continuasse correndo, aquele monstro era muito mais rápido do que ele. E quando estava prestes a ser devorado, o Prota conseguiu pular para dentro do prédio. E com isso vimos que os dentes do monstro ultrapassou até mesmo a parede. E como ele não tinha visão de lá de dentro, ele tentou encontrar o Prota usando esse tentáculo. E enquanto isso, o Prota recuou para a parede e tampou a sua boca e da sua irmã. E em poucos segundos, aquele monstro entrou no modo de ataque. E por muito pouco não perfurou os dois. Mas logo em seguida, ele começou a lançar uma sequência de ataques. Para conseguir sobreviver, o Prota se escondeu embaixo dessa estrutura. E após alguns minutos de silêncio, o Prota decidiu sair para fora. E ao ver a imagem do seu pai, ele ficou bastante contente. Mas aquela coisa estava longe de ser o seu pai, pois aquele monstro parecia ser mais inteligente do que pensava. E por causa disso, o Prota acabou sendo capturado. E enquanto estava sendo arrastado em direção àquele monstro, ele começou a gritar pelo seu pai. Em seguida, vimos que ele havia quebrado o ferro que tinha ficado preso ao meio. E em poucos segundos, ele conseguiu cortar o tentáculo que prendia seu filho. E enquanto descia, ele cortou ainda mais aquele monstro. E ao pisar no chão, ele falou com muito ódio: "Um toque no meu filho!" Mas a situação ainda não estava nada boa pra ele. E por causa disso, ele pediu para o Prota se esconder atrás das pedras, pois ele nunca tinha visto um Leviatã daquele tamanho. E comentou dizendo que ele poderia ser maior do que o escudo. Mas depois disso, ele decidiu parar de pensar em outras coisas, pois caso ele falhasse, as crianças iriam morrer. Enquanto o monstro estava partindo pra cima dele, o pai do Prota cortou essa corda para desviar do ataque. E enquanto estava se segurando naquela haste, o monstro já estava vindo novamente para tentar devorá-lo. Mas então ele conseguiu arrancar aquele objeto e usou ele para perfurar a boca do Leviatã. Enquanto isso, o Prota estava de longe bastante contente, pois seu pai era realmente incrível. Enquanto estava lá, o pai do Prota descarregou todo o seu ódio e perfurou a face daquele monstro diversas vezes, na esperança que ele finalmente morresse. Mas o metal que ele tinha usado para perfurar a boca do Leviatã acabou quebrando. E por causa disso, infelizmente, ele acabou tendo seu corpo perfurado. E com isso, vimos a felicidade no olhar daquele monstro. E nos seus últimos momentos, ele começou a lembrar da sua família. Pois sempre que o Prota demorava enquanto mergulhava, seu coração batia como se fosse pular do peito. E durante a noite, enquanto protegia os dois, ele mantinha no seu rosto um sorriso reconfortante, mas também estava com bastante medo por dentro. Mas afinal de contas, ele não queria perder seus queridos filhos. E nas suas últimas palavras, ele disse: "Eu te amo, meu filho." E assim deixou sua espada cair no chão. Mas antes que fosse de Vasco, ele pegou essa bomba que tinha guardado e pediu para que o Prota cuidasse da sua irmã. E assim uma explosão gigantesca tomou conta daquele local e fez até mesmo o Prota ser arremessado para longe. E após isso vimos que aquele monstro havia ficado bastante machucado, tanto que seu corpo acabou indo parar no fundo do mar. E enquanto olhava pro horizonte, o Prota começou a chamar pelo seu pai, mas infelizmente ele tinha ido de Vasco. E assim o Prota entrou em desespero. Enquanto gritava pelo seu pai, a sua voz ecoava por toda a ilha. E depois disso vimos que ele havia voltado pro bar e começou a procurar pelo seu pai e pela sua irmã. E após alguns minutos ele começou a ouvir alguém soluçando. E assim encontrou a sua irmã no canto chorando. E depois disso ele perguntou a ela pelo seu pai. E ela apontou para aquele corpo que estava boiando no oceano. E ao ver aquilo, o Prota entrou em desespero e queria a todo custo tentar ajudá-lo. Mas a sua irmã estava o segurando, enquanto pedia para que ele não fosse. Mas ao olhar para trás, ele acabou tomando um susto, pois o rosto da sua irmã havia se transformado em uma caveira. Mas logo depois vimos que aquilo tudo tinha sido apenas um sonho. E ao ver que a sua irmãzinha estava bem, o Prota começou a chorar. E começou a lembrar dos sermões do seu pai, pois havia percebido que ele só queria o bem dele. E também lembrou que nas suas últimas palavras, ele havia pedido para que o Prota cuidasse
da Lita. E enquanto abraçava ela, o Prota falou pra si mesmo que de agora em diante seriam apenas eles. E em seguida vimos que o bote deles acabou sendo empurrado até a ilha prédio onde eles estavam. E ele até pediu ajuda pra sua irmã. Mas então ela perguntou para o Prota onde o pai deles estava. E por causa disso ele começou a se perguntar o que deveria responder pra ela, pois não sabia se ela iria aguentar a verdade. Mas então ela começou a chorar, enquanto perguntava se ele realmente havia morrido. E com isso o Prota abraçou a sua irmã pra reconfortá-la. E depois disso o Prota lembrou de uma forma que seu pai havia ensinado de como conseguir beber água do mar, que consistia basicamente em cortar a parte de baixo de uma garrafa e dobrar ela pra dentro. E então bastava colocar um copo cheio de água do mar dentro dessa garrafa, e com o passar do tempo ela ia sendo evaporada pelo calor do sol. E, consequentemente o sol também sairia junto. E assim o Prota testou essa ideia. E após beber junto com a sua irmã, eles ficaram muito contentes, pois aquela água realmente não estava mais salgada. E por causa disso eles começaram a comemorar, pois não iriam precisar mais se preocupar com água. E vimos que no dia seguinte, o Prota falou que precisava memorizar a planta dessa ilha prédio. E a sua irmã aparentemente foi com ele. E após subirem as escadas, eles deram de cara com o mesmo quarto que o pai deles havia encontrado. E ao entrar lá dentro, eles encontraram aqueles corpos e acabaram ficando extremamente assustados. E a sua irmã, com bastante medo, perguntou pra ele quem eram aquelas pessoas. E assim o Prota respondeu que provavelmente eram os moradores daquela ilha antes dele. E depois disso ele decidiu procurar por alguma coisa útil. E após puxar essa cortina empoeirada, o Prota encontrou um galão de gasolina. E de início ele até achou que o que estava lá dentro era água, mas após sentir aquele cheiro forte, ele rapidamente entendeu que não se tratava daquilo. E após olharem ao lado, eles encontraram uma das bombas iguais a que seu pai havia usado.